A paz do Senhor, amém? Estou aqui de volta, fazendo mais um vídeo. E neste momento quero ler aqui para nossa meditação em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16. E diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui nós estamos vendo quando Deus chamou Paulo, que antes era Saulo, e depois foi transformado em Paulo, o Senhor mudou seu nome para Paulo. E ali, quando o Senhor manda Ananias ir até ele, porque ele, Paulo, era um vaso escolhido para o Senhor. E o Senhor iria lhe mostrar o quanto ele iria padecer pelo seu nome. E nós conhecemos a história de Paulo, Paulo, no qual era perseguidor dos cristãos, da igreja primitiva, perseguia. Também esteve presente na morte de Estevão, um dos mártires mais conhecidos, digamos assim, da Bíblia. A sua morte foi extremamente cruel e Paulo estava presente. Só que o Senhor chama Paulo e Paulo vai viver para agora, para o Senhor. E aí a gente chega nesse texto onde eu li para vocês, que é onde o Senhor fala: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele irá padecer pelo meu nome. E eu estava aqui neste momento e o Senhor falou ao meu coração para eu falar algo a vocês neste momento. Eu estava aqui e estava me preparando para fazer mais um vídeo. Iria falar outras coisas, mas o Senhor disse assim para mim: chegou o tempo. O Senhor falou no meu coração, eu senti Ele falando ao meu coração: chegou o tempo de você contar o seu testemunho, mais um testemunho. E alguns dias eu vinha relutando ou até mesmo esperando o tempo para contar o meu testemunho, porque eu não queria contar, eu não queria lembrar do que eu passei, não queria lembrar, eu não queria. Mas eu sei que tem pessoas que precisam ouvir o que eu tenho para falar. E eu quero dizer que o ano de 2023, ano passado, foi um ano muito difícil para mim, muito difícil mesmo. O início do ano de 2023 foi muito difícil para mim. Alguns conhecem a minha história, algumas pessoas conhecem a minha história e sabem, de muitas coisas que aconteceram na minha vida. Ano passado eu me casei, fui embora de onde eu morava e me casei. E quando eu me casei, eu pensei assim: agora eu vou viver uma vida normal. Vou viver uma vida com meu esposo, na minha casa, vou viver uma vida normal. Numa outra terra, num outro estado, pessoas que não me conheciam, que não conheciam a minha história, que não conheciam nem quem eu era, como era a minha história. Mas o Senhor conhece. O ser humano, ele pode não nos conhecer, mas o Senhor nos conhece. E eu estava lá com meu esposo na minha casa e dizendo assim: vou viver minha vida normalmente, vou viver a minha vida normal, só quero ser uma pessoa normal, viver minha vida normal. E eu estava congregando normalmente, estava fazendo alguns serviços na igreja, só que o Senhor, Ele me chamou para algo. O Senhor, Ele me chamou para algo e eu senti a chamada do Senhor para algo, que era para fazer evangelismo, fazer missão, falar do amor do Senhor para as vidas, para as almas, para as pessoas. E lá nessa cidade que eu estava, porque agora estou em outro estado, mas lá onde eu estava com meu esposo, tinha um grupo evangelístico de missões e eu fazia parte do grupo de missões, mas eu estava muito falha nos evangelismos.
E eu lembro que uma irmã, ela me chamou. Ela falou, olha, vamos para os evangelismos. Eu sempre dava uma desculpa. Eu sempre inventava alguma coisa. Eu sempre falava alguma coisa. E nunca ia para os evangelismos. E nunca queria ir. Eu sempre fugia daquilo que Deus me chamou. Eu não estava fazendo aquilo que o Senhor me chamou como eu deveria fazer. Eu não estava fazendo aquilo como eu fazia antes, com amor, com aquela graça, com aquela ousadia. Eu não estava fazendo. E ela sempre falava para mim, vamos, vamos. E eu dizia, não, sempre inventava uma desculpa. Ou seja, eu estava fugindo daquilo que o Senhor me chamou. E isso nos lembra Jonas, né? Jonas, ele foi fugir daquilo que Deus chamou ele. E eu não estava indo, não estava fazendo como eu deveria fazer. Achava que tinham se escondido de Deus. E eu ganhei um cargo na igreja para dirigir uma consagração de jovens. E lá eu disse até meu esposo, quando eu ganhei esse cargo, eu não consigo, não tem como eu fugir, porque onde eu vou parece que não tem como eu fugir. Porque onde eu vou, Deus toca no coração de alguém e me coloca em determinada situação. Então parece que não tem nem como eu fugir. E eu lembro de uma determinada situação que teve um culto, uma consagração festiva. E um dia antes disso eu tinha falado com o Senhor e falado, parece, Senhor, que não tem como eu fugir. Parece que não tem porque parece que por onde eu vou sempre acabo na mesma posição, sempre acabo na mesma situação. Sempre eu estou fazendo algo para Ti. Parece que não tem como eu fugir. E eu falei isso ao Senhor um dia anterior. E no outro dia, que foi a consagração, foi um servo do Senhor ministrar a palavra lá. E ele falou exatamente aquilo que eu só tinha falado para o Senhor. Ele disse, olha, você sempre fala ao Senhor que parece que não tem como você fugir. E ele falou para mim, realmente não tem como você fugir. Não tem como. Porque Deus, ele te vê. Não tem como você fugir. E eu fiquei com aquilo no pensamento, porque era exatamente aquilo que eu falava para Deus. E depois de alguns dias, foram passando alguns dias, e eu estava em casa com meu esposo, deitada. Já à tarde, era mais ou menos umas 2 horas da tarde, quando eu comecei a sentir umas fortes dores. Muita dor, eu comecei a gritar de dor. De início ele pensava que não era uma coisa tão séria, mas quanto mais eu ia gritando, quanto mais eu chorava, mais se intensificavam as dores. E ali meu esposo, desesperado, me levou para o hospital. E quando meu esposo ele me leva para o hospital, ali eu chorando muito, com muita dor, eu fui mandada para o hospital, me deram medicamentos, mas me mandaram para casa de volta. E isso foi um dia antes do meu aniversário. E eu passei, depois desse dia tudo começou a mudar. Depois desse dia as coisas começaram a mudar. E dia após dia eu sentindo dores, e dia após dia eu sentindo dores. E eu ia para o hospital e eram dores muito fortes. E eu ia para o hospital, lá eles me davam remédios fortes, injeções fortes. E eu passava um momento, mas depois voltava novamente as dores, tudo novamente. Depois eles viram que foram se intensificando, foram fazendo exames e não conseguiam identificar exatamente o que era que estava me causando aquela dor. Chegaram ao ponto de dizer que talvez seria uma enfermidade mais séria, uma enfermidade que não tem cura. E eu lembro que eu comecei a chorar, eu comecei a desesperar. Porque ninguém sabia, ninguém conseguia saber o que era, todo mundo com medo, a minha família com medo, meu esposo com medo. E eu sentindo dor, muita dor mesmo. E eu lembro que quando eu ia pro hospital, eu lembro que no ápice daquela dor, vinha na minha mente assim, negligente, negligente, negligente. E eu chorava para o meu esposo e dizia assim, eu sei por que eu estou passando isso, porque eu fui negligente com o Senhor, porque eu negligenciei ao Senhor.
E eu comecei a chorar e o Senhor falava meu coração negligente. E eu começava a lembrar dos momentos que a irmã me chamava para ir para os evangelismos e eu não queria ir. E eu não ia, eu sempre inventava desculpa. Porque eu achava que eu poderia fugir do Senhor, mas ninguém foge do Senhor. Não tem como fugir quando Deus nos chama. E falava negligente, negligente, negligente. E eu com muita dor, sem entender o que estava acontecendo. Depois, a minha mãe foi me buscar e me levou de volta para o estado que eu morava, porque não estava dando jeito lá onde eu estava. Estavam só me levando para o hospital e me davam remédios e não passavam, não sabiam se faziam exames, tomografia e não sabiam certo o que era. E nisso eu passei 20 dias sentindo dor. Todos os dias eu sentia dor. Todos os dias eu chorava sentindo dor. Todos os dias, todos os dias. E uma das coisas que eu mais falava ao Senhor, eu falava: Senhor, não deixa eu morrer. Eu quero fazer mais pela tua obra. Eu quero fazer mais para ti. E eu começava a lembrar das promessas que o Senhor me fez quando eu era criança. E eu pedia: Senhor, eu quero fazer mais para ti. Eu quero fazer mais a tua obra. Não deixa eu perecer nessa situação. Não deixa eu morrer nessa situação. Eu não quero morrer. Eu quero fazer mais para ti porque eu fiz pouco demais para ti. Eu fiz pouco demais para ti, Senhor. E eu pedi para o Senhor que eu não queria morrer. E eu passei 20 dias sentindo aquela enfermidade. A minha família, quando fui levada para casa, para o meu estado anterior que eu morava, a minha família se desesperava, minha mãe se desesperava quando eu via chorar de dor, meu esposo se desesperava quando eu começava a chorar, ele começava a chorar também. Todo mundo da minha família se desesperava. Mas dentro de mim tinha uma certeza que eu não ia morrer. Dentro de mim eu tinha uma certeza que aquilo ia passar. Eu tinha uma certeza dentro de mim. E eu passei por isso. 20 dias sofrendo, chorando, com dores insuportáveis, com medo. E depois desses 20 dias descobriram que era uma situação que não era exatamente aquilo que falaram que era. Era uma coisa simples que tinha como resolver. E fizeram a cirurgia, né? A situação mudou depois da cirurgia, não senti mais dores, fiquei boa. O Senhor passou a mão também. O Senhor também, Ele fez a parte dele, os médicos fizeram a parte dele. E o Senhor me deu a oportunidade. E eu lembro que enquanto eu estava no hospital, no mesmo dia que fui fazer a cirurgia, eu conheci uma jovem. E o Senhor colocou essa jovem do meu lado. E essa jovem estava passando por uma situação difícil na vida dela. E o Senhor, pela misericórdia dele, me usou ali para falar com aquela jovem. E eu sei que a partir daquele dia aquela jovem ficou edificada porque ela chorou. Deus falou com ela naquele momento. E logo após que eu falei com ela, eu fui levada para a sala de cirurgia, fizeram a cirurgia, deu tudo certo. E hoje já vai fazer 1 ano, próximo mês, já vai fazer 1 ano depois que isso tudo aconteceu. E eu tinha medo, eu não queria contar, porque eu ainda estava com trauma do que eu passei. Mas hoje, quando eu estava aqui, sentada, eu olhei para o local onde foi feita a cirurgia, a marca, e o Senhor falou no meu coração: fala, porque chegou o momento de falar. E quando eu olho para essa marca, todas as vezes eu lembro do que o Senhor fez por mim. E eu fico pensando, às vezes o Senhor Ele permite marcas nas nossas vidas, para a gente nunca esquecer o que Ele fez por nós. E uma coisa eu digo para você, não tem como nós fugirmos da presença do Senhor. Não tem como fugir. Você pode fugir dos seus parentes, você pode fugir dos seus amigos, mas de Deus não tem como fugir. Porque para onde você for, o Senhor Ele vai te ver lá. Por onde você andar, o Senhor Ele vai estar lá te vendo.
Lembra de Elias? Elias, um homem que era cheio de Deus, desafiou Acabe. Falou que não ia chover e não choveu durante 3 anos e meio. Cerrado, seco, e não choveu. E depois de Elias voltar e levar os profetas de Baal ao Monte Carmelo, e acontecer toda aquela situação que aconteceu, e Jezabel falou que iria matar Elias por causa dos profetas de Baal que foram mortos. Elias, ele vai se esconder. Elias foge, vai para o deserto. Lá o Senhor fala com ele no deserto. Depois continua andando e vai se esconder dentro de uma caverna. E lá na caverna onde Elias estava, o Senhor achou ele. Não tem como nós fugirmos. Se o Senhor te chamou para um propósito, se o Senhor nos chamou para um propósito, para uma obra, não tem como fugir. Não tem como fugir. Você pode ir para onde você for, mas lá o Senhor vai estar. Não espere a enfermidade vir. Não espere a situação vir para nós fazermos algo para o Senhor, para você fazer algo para o Senhor. Porque Ele vai permitir situações acontecer. Ele permitiu que um grande peixe engolisse Jonas, para que Jonas se voltasse a ele e fosse fazer a vontade dele, pregar para aquele povo de Nínive. Ele permitiu que uma enfermidade viesse até mim, para eu começar a ver a presença dele, as coisas, a obra dele com outros olhos. E hoje, depois daquilo tudo, eu não consigo ser mais a mesma. Eu não sou mais a mesma. Porque sempre que eu olho para essa marca que eu tenho, eu lembro do que se passou na minha vida. Sempre que eu olho para essa marca que eu tenho, eu lembro que eu não posso fugir do Senhor. Sempre que eu olho para essa marca que eu tenho, eu lembro que ninguém pode fugir do Senhor. Ninguém. Ninguém. E sabe o que te faz muitas das vezes vencer o medo, vencer os traumas? Sabe o que nos faz vencer as situações? É exatamente o que nós passamos. Porque quando eu estava lá no hospital, que chegou um momento que não deixaram nem meu esposo ir até mim, que eu lembro que eu fiquei sozinha um momento lá, sem ninguém, sem família, longe de todo mundo, e eu lembro que só o Senhor estava comigo, mais ninguém. Nesse momento não importa se vão te criticar, nesse momento não importa se vão desdenhar de você, nesse momento não importa se não vão acreditar no seu chamado, nesse momento não importa, nada importa. Nesse momento nada importa. E sabe o que me faz seguir avante? É eu lembrar do que eu passei e eu ver que naquele momento lá não tinha ninguém a não ser o Senhor. Mas o Senhor, ninguém, mas o Senhor estava lá. Ninguém que eu falo assim, físico, família, amigos, mas o Senhor estava lá. O Senhor era o único que estava lá, quando nem meu esposo não podia me ver. O Senhor era o único que estava lá. Então, por que eu não fazer o que Ele manda? Mesmo que não acreditem, mesmo que não deem crédito, mesmo que zombem, mesmo que falem não vai chegar em nada, não vai dar em nada, mas eu vou fazer porque eu sei, porque eu tenho que fazer. Porque eu sei que eu preciso fazer, porque eu sei que o meu compromisso é com Ele, porque eu sei o que eu falei para Ele naquele momento que eu estava lá. Então eu não vou deixar nada me parar. Eu não vou deixar nada me parar, porque eu sei o compromisso que Ele tem comigo, que eu tenho com Ele. Então eu digo a você, se você está aí achando que pode fugir da presença do Senhor, se você está aí achando que pode fugir dos olhos do Senhor, se você está aí se limitando, deixando o complexo de inferioridade, medo, insegurança te parar para você não fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, começa a ver as coisas com os olhos, não espere algo acontecer, não espere, não espere. E depois disso tudo, eu fiz um compromisso com o Senhor, tudo que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Não importa o que o homem acha, o que importa é que ele sabe o que ele acha.
O que importa é o que Ele sabe. E quando a gente começa a fazer a vontade do Senhor, irmãos, a gente pode passar luta, a gente pode passar aflição, tribulação, mas a gente sente a mão do Senhor nos sustentando. A gente sente a graça do Senhor nos sustentando. A gente sente o alívio dele nos sustentando nos momentos mais difíceis da nossa vida. A mão dele está lá nos sustentando. Então, muitas das vezes, se você tem um chamado, acredite, você vai ter marcas. Tanto físicas como espirituais. Tanto físicas como espirituais, você vai ter marcas. Porque a marca faz parte do chamado. E não desobedeça ao Senhor. Não deixe de fazer a vontade do Senhor. Não deixe. E eu propus ao meu coração. Vou fazer aquilo que Deus mandar. Sem olhar nada. Porque eu sei que é a mão dele que nos sustenta. Tem momentos, irmãos, tem momentos que quando a gente olha para as nossas capacidades humanas, nós olhamos e dizemos assim, não tem como. Mas a mão do Senhor, ela te sustenta. A mão do Senhor nos sustenta. Fique com essa palavra. Não deixe de fazer aquilo que Deus mandou. Não deixe o conformismo, o comodismo te dominar. Porque ninguém consegue se esconder do Senhor. Ninguém. Absolutamente ninguém se esconde do Senhor. E eu dou glória a Deus. Porque o Senhor me deu a oportunidade de falar isso aqui a vocês. Eu dou glória a Deus. Porque Deus me deu a oportunidade de glorificar o nome dEle, de fazer a vontade dEle. E aquela Vitória, aquela menina, antes disso tudo não é a mesma. Porque agora eu vejo a dependência. O quanto eu sou dependente do Senhor. A dependência que nós temos dEle. Nós somos dependentes do Senhor. Inteiramente dependentes. Se nós estamos bem, se nós estamos com saúde, é porque Ele nos sustenta. E tem momentos que quando eu dobro os meus joelhos, eu choro e falo, Senhor, se não for a Tua mão. Porque é tantas coisas neste mundo, é tantas enfermidades, é tantas situações, muitos se corrompendo. Se não for a Tua mão, Senhor, se não for a Tua graça, se não for o Teu favor, se não for o Teu sustento, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Deus, Ele permite coisas para a gente ficar exatamente assim na presença dEle. Quebrantado e reconhecendo que sem Ele nada poderemos fazer. Amém? Que isso você venha guardar no seu coração. Não tem como fugir do Senhor. Não tem como.